Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor em Jeremias 14, uma palavra dura, uma palavra onde Deus chama a atenção do seu povo e demonstra a tristeza, ao qual ele compartilha ao profeta, porque o povo escolhido dele realmente estava afundado no pecado, na iniquidade, na maldade. E Deus é um Deus que demora para se irar, mas Deus também é justiça. E Ele é fiel à sua palavra. E aquele que vive no pecado, ele vive afastado de Deus. E como Deus detém todo o controle de todas as coisas, nada foge ao controle dele. Então, Ele é o regedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe de tudo e todas as coisas. E Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perderá, porque Ele é Deus. Ele não é como nós. E muitos têm se ouvido falar, já vem se falando há muito tempo, sobre o que está por vir. E infelizmente as pessoas não têm dado ouvidos. As pessoas não têm dado a devida importância. Mas vamos aqui compartilhar a palavra e vamos ver o que aconteceu com o povo de Judá, aqui em Jeremias 14, naquela época. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando, as suas cidades estão morrendo, o povo está abatido, jogado no chão. E Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água, eles vão até os poços, porém não encontram água, e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros, e com falta de ar respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. Percebam que o Senhor vem falando por meio de sua palavra, por meio de seus profetas, a este povo de Judá. E o povo de Judá afundado no pecado, vivendo de forma desregrada, caminhando de forma errante, sem direção, fazendo o que quer, da forma que quer e do jeito que quer. E aí, as consequências desse plantio vêm. E o juízo de Deus recai sobre esse povo. E chega a um ponto do sofrimento é tão grande que esse povo reconhece o poder de Deus, o agir de Deus, e clama por ele. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam. Ou seja, o povo sabia nesta época que o que estava acontecendo era fruto dos pecados deste povo, do povo escolhido de Deus. Mas pedimos que nos ajudes, como prometestes. Sim, realmente, o Senhor prometeu ajudar esse povo, mas o povo não se posicionou, não obedeceu a ele. E a justiça do Senhor recaiu sobre eles. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldade. Olhe só a consciência desse povo diante de Deus, diante de quem eles são e de quem Deus é em relação a eles, que são o povo escolhido. E esta é uma palavra para a igreja do Senhor. Nós sabemos que Deus é esse Deus, a esperança da igreja. É aquele que nos salva quando estamos em dificuldade, nós sabemos disso. A igreja do Senhor sabe disso. Também aqui, ela reconhece que o pecado tem conduzido a uma situação de caos, de juízo, de dificuldade, de adversidade. Mas, às vezes, é tarde esse tipo de reconhecimento. Por que não corrigiu antes? E se não corrigiu antes, será se esse reconhecimento, ele se traduz em um arrependimento verdadeiro? Porque o Senhor, ele sonda a intenção dos nossos corações. E continuando, porque é que tem de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite.
Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa? Como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós e nós somos o teu povo. Não nos abandones. Ou seja, o povo sabe quem Deus é, o que Deus pode fazer, mas nesse momento Deus estava parado, observando e vendo as consequências recaindo sobre um povo que não o obedece. Ou seja, era um povo que sabe quem Deus é um povo que sabe quem eles são, mas escolheram por não obedecer. E, tristemente, demonstram não estarem arrependidos verdadeiramente. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejue e ore, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifícios e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Ou seja, por que o Senhor diz que não adianta orar e jejuar por eles? Porque este povo não estava verdadeiramente arrependido. Ou seja, era uma aparência, era realmente se voltar para Deus de forma superficial e não verdadeira. Não é um reconhecimento daquele que realmente se arrepende dos seus atos e realmente, em reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso, se reverenciam diante do Senhor. Mas eram pessoas que continuavam a praticar o mal e fingiam estarem arrependidos, mas na verdade não estão. Porque o Senhor, Ele se compadece de corações quebrantados e contritos, ou seja, corações realmente disponíveis a serem mudados, de pessoas que realmente se arrependeram verdadeiramente de suas falhas e de seus erros e que se volta e se entrega totalmente ao Senhor. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haveria paz. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres estão dizendo? Pois têm a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus manda e que Deus diz. E estão dizendo que nada está para acontecer, que é loucura o que esse povo tem dito sobre o que está por vir. Mas há consequências para isso. Homens e mulheres que têm funções, que têm chamados, têm a obrigação de transmitir aquilo que Deus tem dito e não estão dizendo. Muitos até dizem que os que dizem e fazem e cumprem com a vontade do Senhor são profetas do caos. Ou seja, é uma forma de você não transmitir a verdade, porque acha que é para gerar pânico, mas não é. É um alerta para que a gente realmente se posicione e se volte para Deus. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Ele está falando destes que deveriam falar o que estava por vir e não o fazem. Eu, Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. Olhe só as consequências. A quem muito é dado, muito também é cobrado. E quando não fazemos o nosso dever, cumprindo a vontade de Deus, consequências vêm e virão. Não somente a estes, mas também as pessoas a que eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar porque o meu povo
Pobre povo, está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. A verdade está aí. E a palavra do Senhor diz que a verdade liberta. Busque o Senhor, busque a palavra, busque estar em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E você não será enganado. Eu sei que é bom ouvir que tudo vai bem, mas as coisas que estão para ocorrer, elas são consequências das nossas próprias escolhas. E há responsabilidade para aqueles que não ouvem. Na verdade, há responsabilidade para aqueles que não cumprem com a vontade de Deus e profetizam coisas totalmente diferentes daquilo que Deus manda dizer. Mas também há consequências para aqueles que não buscam a verdade e acabam se deixando levar por falsas profecias, por falsos direcionamentos. E diante disso, o profeta demonstra aqui o seu sofrimento. E mesmo o juízo do Senhor sendo cumprido, o Senhor realmente se entristece com isso, pois essa não é a vontade dele. Levando em consideração que ele nos amou primeiro, que ele enviou seu único filho e este se deu por nós, ele não se agrada deste juízo, mas ele é fiel à sua palavra. E ele é amor e ele é justiça. Portanto, ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de se voltar verdadeiramente para Deus. Para que nós juntos, a igreja, clame, dobre seus joelhos e clame pelas misericórdias do Senhor enquanto é tempo. Porque o juízo do Senhor está por vir. Muitos dirão que o que está somente ocorrendo são consequências dos atos humanos e a natureza está dando a sua resposta. Mas não é uma questão somente humana, mas tem uma questão espiritual profunda nisso. O mundo espiritual está a todo vapor, influenciando o mundo natural. E as coisas do mundo espiritual, elas sempre externam no mundo natural. Às vezes não sabemos o porquê. Porquê de coisas e eventos estarem ocorrendo em determinados lugares onde não ocorria. A intensidade com os quais estão ocorrendo. E pessoas serão recolhidas, e pessoas serão mortas. E situações e circunstâncias ocorrerão. E espero em Deus que, enquanto ainda dá tempo, nós realmente nos unamos como uma igreja, como a unidade ao qual o Senhor veio e ensinou, para que nós clamemos por suas misericórdias. Isso não é hora de nos separarmos, é hora da igreja do Senhor, sendo ela de qual placa for, que nós nos voltemos para o Senhor e clamemos por suas misericórdias, para que realmente o que está por vir realmente não seja tão desastroso como está para vir. Mas é só o arrependimento verdadeiro que toca o coração de Deus. Davi foi um homem que errou muito, mas ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele realmente, apesar dos erros que ele cometeu, a Bíblia não relata de repetir erros, ou seja, havia um arrependimento verdadeiro. E ele tinha reverência e zelo pelo Senhor. Ele tinha temor pelo Senhor. Realmente, a sabedoria dada por Deus a Salomão, ela realmente impactou os seres humanos. Mas só um coração contrito e quebrantado toca o coração de Deus, assim como Davi foi. Portanto, que Deus nos abençoe, continue nos direcionando, para que nós realmente clamemos pelo Senhor, pelas misericórdias do Senhor, para que o mal não recaia sobre nós. Nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Nós temos responsabilidades enquanto igreja e precisamos nos posicionar. Que Deus nos abençoe.